Boa noite, gente. Já estamos aqui entardecendo, já são 9 horas da noite. 9 horas da noite. Um calor insuportável. Vocês sabem que Londres não faz calor, né? Mas com essa mudança climática que nós estamos tendo, nessa revolução que a Terra está fazendo, o calor chegou. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A Inglaterra já foi trópico antes, sabia? Nós temos sites de, como é que fala, arqueológicos aqui, que demonstram isso. Troncos massivos, imensos, de palmeiras, imensos, assim, de 3, 4 metros de redondo. Já foi, em tempos idos. Então a Terra sempre modifica, gente, não tem como. A gente tem que se adaptar. E dessa adaptação aqui na Inglaterra vai ser complicada. Porque como tem, desde a época da era do gelo, do Ice Age, a era do gelo, que aqui faz frio. Desde a época da era do gelo. Quando a era do gelo acabou, e aí foi derretendo, foi aí que criou o canal que divide a França da Inglaterra, porque antes era todo ligado. Aí quando foi derretendo aquela neve toda, aí formou aquele mar que existe entre a Inglaterra e a França. Mas antes não tinha, e nem tinha o mar que liga a Inglaterra com a Irlanda. Tudo era ligado, era um continente só. Agora estamos voltando para o calor. Então, vamos ver como é que fica, né? Temos que nos adaptar, mas hoje fez 36 graus, gente. Muito quente para a Inglaterra. Muito quente. O verão aqui era 24, 25, máximozinho 28 graus, a gente já estava feliz da vida. Agora 36. Não estamos preparados para esse tipo de temperatura. Nós não temos ar-condicionado aqui na Inglaterra. Tem o heat para esquentar, mas não para esfriar, gente. As coisas vão ter que começar a mudar, não é? Vamos ver como é que fica. Temos que nos preparar para mudanças, gente. E a partir de hoje, nos nossos vídeos sobre os discursos e falas de Jesus de Nazaré, nós vamos começar um período de conversas que ele teve com os discípulos, tá? Tanto os discípulos dele como os discípulos de João Batista, como os seguidores, os apóstolos, os discípulos de João Batista, os seguidores de Jesus. Nós vamos ter uma série de conversas agora, nesse período de hoje, por exemplo, amanhã, o próximo, com certeza, vai ser Jesus conversando com os discípulos, porque os discípulos começaram a ter problemas e dificuldades com a forma como as pessoas estavam recebendo a mensagem, e eles traziam esses problemas para Jesus, e Jesus aproveitava para dar mais ensinamentos. Então, o vídeo de hoje fala do discurso de Jesus com os discípulos. Por quê? Jesus passou 1 mês e meio em Jerusalém. Olha que tempo, ele nunca tinha passado tanto tempo em Jerusalém como ele tinha passado antes de começar, antes das viagens dele. Ele tinha passado 3 meses em Jerusalém.
na época da Páscoa, e ficou um tempo mais conversando, tendo diálogos dentro das escolas, né, rabínicas, mas isso quando ele tinha o quê? 24, 25, 26 anos, quando ele esteve lá por muito tempo, e ele passou a Páscoa lá, antes dos discípulos, ele tinha ficado 3 meses em Jerusalém. Mas com os discípulos foi o que ele mais ficou, foi essa primeira viagem que ele fez com os discípulos. Mas aí os sacerdotes e os maiorais do templo começaram a ficar, como é que fala? Não preocupados, eles começaram a ficar com raiva de Jesus, eles começaram a ficar assim pensando que ele vai fazer ele vai formar ele vai suscitar uma revolta. Aí começaram a pensar em prender Jesus. Quando Jesus ficou sabendo disso, através dos seus amigos, Nicodemos e tudo, Jesus, é melhor vocês dar um tempo, porque ele estava indo todos os dias para o templo, gente. Ele ficou 1 mês em Jerusalém, indo para o templo todos os dias. Eles montaram o acampamento lá no Monte das Oliveiras, que ele nem precisava ir para a casa de Lázaro, só ao final, na quarta-feira que eles iam para a casa de Lázaro para ter um dia de descanso. Mas o resto era tudo em Jerusalém. Então, os sacerdotes começaram a ficar preocupados e a implicar com Jesus. Aí Jesus deu um tempo, então vamos fazer o seguinte, vamos subir por Samaria, passa por Jericó, é só para Samaria, vamos ficar um tempo em Samaria, depois a gente vai para cidades gregas e romanas. E foi o que ele fez. Para os discípulos, as cidades de Samaria eram complicadas por causa do problema que eles tinham com os samaritanos. Para Judas, então, era terrível, coitado de Judas. Mas o que Jesus falava é que para o Pai não existe diferença entre judeu e samaritano. Ele não admitia isso de jeito nenhum, né? E aí, quando eles foram para cidades gregas, o problema ficou mais sério ainda. Por quê? Porque quando eles começaram a falar com os gregos, né, e com os romanos sobre o reino do céu é de paz, de amor, de caridade, de amizade, de camaradagem. Os gregos olhou para os discípulos e falavam assim, isso é conversa de viado, conversa de gente de escravo, conversa de gente fraca. Não, a gente não quer isso não, a gente quer uma religião forte, uma religião que manda a gente ir para a guerra, que manda a gente, né, para, como é que falava lá, dente por dente, olho por olho, essa é a religião que a gente quer, esse negócio de não revidar, né, isso não é com a gente não. Então os discípulos chegaram para Jesus, isso não foi em Samaria não, gente, eles já tinham saído de Samaria e foram para Tiro, Sidom, depois eles foram para essas cidadezinhas, a cidade, tem até o nome desse lugar, Arquelais, que chamava esse lugar. São cidades gregas, Arquelais e Fassailis, não sei, esses nomes não existem mais, viu, gente? Esses nomes eram da época dos gregos e depois os romanos. Então existiam muitos gregos, romanos, quase não tinha judeu nesses lugares, era mais mesmo os gentios. E aí, quando eles chegaram para Jesus, falaram, oh, Jesus, eles estão comparando a gente com maricas, né? Homem que não tem coragem, fica aí falando de paz e amor. Aí Jesus, vamos ver o que Jesus falou para eles? Eu vim à terra para realizar o desejo do meu Pai e para revelar aos homens o caráter amoroso do Pai. Essa, meus irmãos, é a minha missão. E essa missão eu vou cumprir independente do mal entendido sobre a minha missão, tanto pelos judeus como pelos gentios de agora ou de gerações futuras. Olha o que Jesus falou para os discípulos. A minha missão é revelar um Pai que ama
um Pai que perdoa. E essa missão eu vou levar, vocês gostando dela ou não, os gentios gostando dela ou não, ou os judeus gostando dela ou não, tanto agora como no futuro. Vocês é um mal entendido de vocês. Mas vocês não devem nunca esquecer o fato de que o amor divino não exclui disciplina. E disciplina severa. Às vezes, o amor de um pai também é demonstrado através de correção quando os filhos são insensatos. Os filhos nem sempre entendem porque o pai os está disciplinando tão severamente e os motivos da correção. Mas eu declaro a vocês que meu Pai no paraíso reina um universo entre os universos. Gente, olha essa revelação de Jesus. Olha essa revelação de Jesus. Ele está dizendo para os discípulos. Os discípulos não entenderam, né, gente? Como até hoje tem muita gente que não entende. Tem muita gente que acha que é loucura da cabeça, né, de cientista, de falar que tem universos. Mas Jesus de Nazaré afirmou isso. Ele não conjecturou, ele afirmou. Mas eu declaro a vocês, vou repetir, mas eu declaro a vocês que o meu Pai no paraíso reina um universo entre os universos pelo seu imenso poder do seu amor. Olha o poder que rege os universos e o universo que o Pai habita, regendo todos os outros universos. Qual que é o poder, qual que é a força, qual que é o combustível desse poder que ele tem? Jesus disse que é o amor. O combustível que o Pai tem para dar para ele todo esse poder de controle, de criação. Gente, Jesus disse: o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se vocês, é porque vocês não seguem, né? Os descobrimentos científicos. Mas ultimamente, o Hubble, aquele telescópio que foi enviado, que demorou uns 10 anos para ser feito, depois mais uns quantos anos para ser enviado, mas conseguiram. Ele revelou, esses dias, mostrou para nós, os humanos, AI, mostrando para nós, os humanos, alguns universos, não, alguns galáxias, galaxy, acho que é Galaxy que fala mesmo em português também, né? Algumas galáxias, mostrando galáxias em formação, sistemas solares em formação, estão sendo criados nesse exato momento em que eu estou conversando com vocês. Estrelas sendo criadas com universo, com planetas em volta deles sendo criados nesse exato momento. Jesus disse isso 2000 anos atrás. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como é que o Pai tem tanto poder de continuar criando? Jesus afirma aqui. Olha o que ele disse. Mas eu declaro a vocês que meu Pai no paraíso reina o universo entre os universos pelo seu imenso poder do seu amor. Ai, gente. Ai, quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu. Ai,
Esse hino faz tanto sentido para você e para mim agora, não é? Amor é a realidade maior do mundo espiritual. Verdade é revelação, que libera mais o amor, é um relacionamento supremo. Quer dizer, a verdade é revelação. Você conhece a verdade te liberta. Mas o amor é um relacionamento perfeito. O que nós estamos fazendo aqui? Vocês estão aprendendo mais. A verdade está sendo revelada a vocês. Mas essa verdade tem que gerar um relacionamento supremo entre você e o Pai. Baseado em quê? O amor que rege o reino do meu Pai. E não importa os erros que seus colegas cometam na gestão mundial de hoje. O que Jesus está dizendo? Não fica preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo no Irã. Não preocupa com isso, não. Por quê? Jesus está falando, e não importa os erros que seus colegas, que os outros humanos cometam na gestão mundial, no governo mundial, não importa, não se importe com isso. Jesus falando para os discípulos, né? Num futuro distante, esse evangelho da boa nova que eu trago hoje a vocês vai reger a terra. Eita! Não importa, irmão, o que está acontecendo agora. Não importa o que o Lula está fazendo, não importa o que o Trump está fazendo, não importa o que Netanyahu está fazendo, não importa o que como que é o nome dele lá, da Rússia, o Putin está fazendo, não importa o que o outro lá da Ucrânia está fazendo, não importa. Não liga para isso não preocupa com isso não. Sabe por quê? Porque Jesus afirmou, num futuro distante, esse evangelho da boa nova que eu trago hoje, que ele trazia naquela época, 2000 anos atrás, a vocês vai reger a terra. Os discípulos preocupados com o que o povo que morava naquela cidade estava falando, Jesus está dizendo, nem se preocupe com os governos, muito menos com esse povinho, o povinho que obedece o governo, não se importa com o que eles pensam, o que eles falam, tudo errado. Um dia, o que eu estou pregando hoje, Jesus dizendo para os discípulos daquela época, o que Jesus estava falando para eles naquela época, vai reger o mundo no futuro. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhecia outros mundos. Ele havia criado outros mundos. Em outros mundos isso acontece. Eles já superaram esse período que ainda nós estamos vivendo. E eles já estão num patamar mais alto do que nós. Eles já conhecem um pouco mais. Naquela época eu já conhecia um pouco mais, né? O objetivo maior do progresso humano é o reconhecimento reverente da paternidade do Pai do céu e do amor fraterno entre os irmãos. O que Jesus queria dizer isso com os discípulos? Que o que vai reger a terra vai ser esse reconhecimento de que o Pai, o Paizão, ele é Pai de todos. Não só daqui da terra, mas ele é pai dos anjos, ele é pai dos arcanjos, ele é pai dos serafins, ele é pai dos querubins, ele é pai de outros planetas que são habitados. O Pai, ele é pai de todos. Isso que Jesus estava dizendo. E o progresso nosso aqui da terra
Jesus estava dizendo para os discípulos que o progresso da terra vai ser o dia que todos nós aqui na terra reconhecermos que o Pai, Ele é Pai de todos. Ele é Pai meu, seu, daquela pessoa que está morando lá na China, ou aquela que está lá na África, aquela que está lá na Austrália, aquela que está lá na Coreia, aquela que está em qualquer lugar do mundo. Ele é Pai de todos. E quando reconhecemos, amar o seu próximo como você mesmo. Tanto faz ele ser da Rússia, tanto faz ele ser do Irã, ele é meu irmão, ele é filho do mesmo pai e eu tenho que levar para ele a boa nova da palavra. Não é com palavras, gente. O que Jesus disse para os discípulos? Vocês vão ser conhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Nisso nós estamos errando demais. Demais. Como é que você quer pregar um evangelho de paz, de harmonia, se estamos fazendo guerra com o resto do mundo? Aí vamos cair no mesmo erro dos muçulmanos. Mesmo erro. E eles querem levar o evangelho deles, a doutrina deles, a religião deles, através da força, da violência e da matança. E o que Jesus disse para os discípulos? O meu reino é de paz, é de amor, é de fraternidade entre os homens. Essa é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Jesus não pregou guerra. Ele disse que é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É mudança interior. Não adianta você mudar por fora. Religião para os outros verem? Não adianta, gente. A transformação é do coração. Se não tem uma mudança de mentalidade, de coração e de alma, porque nós falamos no vídeo passado, é razão, mentalidade e coração. O corpo, a alma e o espírito. Vamos ler de novo? O objetivo maior do progresso humano, nosso progresso como povo, como nação, como civilização, deveria ser o reconhecimento reverente, com reverência, com respeito, da paternidade do Pai do céu, e do amor fraterno entre os irmãos. Mas quem disse a vocês que meu evangelho é só para escravos e pessoas fracas? Vocês, meus apóstolos, parecem ser pessoas fracas? Você, meu irmão, você é fraco? Não é, né? João Batista, ele falou, João, o Batista, parecia uma pessoa fraca? Vocês acham que eu sou escravo do medo? Verdade é que os pobres e fracos estão ouvindo a minha mensagem, porque as religiões do mundo hoje abandonaram os pobres, mas meu Pai busca todos. E mais, os pobres de hoje são os primeiros que ouvem o chamado para o arrependimento e aceitam a filiação do Eterno. O evangelho do reino é para ser levado a todos os homens, judeus, gentios, gregos, romanos, ricos e pobres, escravos ou livres. E igualdade onde pessoas novas, igualdade entre pessoas novas e pessoas velhas, entre homens e mulheres. Por que Jesus falou igualdade entre pessoas velhas e pessoas novas? É que naquela época os velhos eram tidos como os infalíveis e os jovens eram tidos como aqueles que só cometem erros.
E Jesus estava dizendo, não, eu quero igualdade de reconhecimento entre os mais velhos e os mais novos, entre as mulheres e os homens. Não tem diferença para o pai se você é velho ou novo, ou se você é mulher ou homem. Para ele, são criaturas. Ele os fez, todos. Porque meu pai é um Deus de amor e ele tem prazer em ser misericordioso, e não tenham uma ideia de que trabalhar para o reino é fácil e monótono. Não, né? A subida para o paraíso é uma suprema aventura que você terá o maior e árduo conquista da eternidade. O que Jesus estava falando aqui, gente? Vou repetir esse pedacinho. Porque meu Pai é um Deus de amor e ele tem prazer em ser misericordioso, e não tenham uma ideia de que o trabalhar para o reino é fácil e monótono. Não é, né? A subida para o paraíso, o que ele fala, gente, ó a expressão que ele usa, subida. Nós estamos crescendo, ascendendo. A Terra é como se fosse o primeiro degrau. O paraíso, vamos ter mais alguns degraus. Nós vamos continuar aprendendo, mesmo depois que saímos daqui. O paraíso, Jesus fala, a subida para o paraíso é uma suprema aventura que você terá. O maior e árduo conquista da eternidade. O serviço do reino na terra exigirá de vocês toda a coragem e resistência nesse trabalho. Jesus estava advertindo para os discípulos que não seria tão fácil como os outros estão falando que vai ser. Não é tão fácil. Muitos de vocês vão ser mortos por demonstrar lealdade à mensagem do reino. Olha o que Jesus falou de novo, porque Jesus já havia dito isso para os discípulos. Lembra antes? Ele já havia avisado para eles que alguns iriam ser martirizados. Aqui ele estava falando novamente. Vocês estão assim preocupados porque eles estão achando que o evangelho que vocês estão levando é para gente fraca e para escravos? Vocês ficaram preocupados e com medo e receosos dessa mensagem não ser aceita por isso? Eu vou dizer para vocês, vai ter coisa mais difícil de enfrentar. E ele diz aqui, ó, muitos de vocês vão ser mortos por demonstrar lealdade à mensagem do reino. Aí ele fala, é fácil morrer em combate físico, quando sua coragem é fortalecida pela presença de seus camaradas de luta, mas é requerido uma maior e profunda convicção de coragem e calma devoção quando se está sozinho e se deixar sacrificar a sua vida por amor a uma verdade que você consagrou como santa em seu coração. E aí, gente? Jesus estava dizendo, é fácil o soldado falar isso? Porque a coragem dele vem porque ele está com companheiros? Porque ele sabe que se alguma coisa acontecer com ele ali, o companheiro vai ajudar ou vai tentar ajudar. Agora, o difícil não é isso. O difícil é quando você está sozinho e você é desafiado a provar a sua fé. É só você e o Eterno. Aí sim é desafiador. Aí você precisa ser macho, ou você precisa ser fêmea. Macho ou fêmea você tem que ser.
Vamos ler de novo? É fácil morrer em combate físico quando sua coragem é fortalecida pela presença de seus camaradas de luta, mas é requerido uma maior e profunda convicção de coragem e calma devoção, quando se está sozinho e deixar sacrificar a sua vida por amor a uma verdade que você consagrou como santa no seu coração. Não é porque um ou outro também consagrou que você vai basear a sua fé na fé dele. Não. Macho e fêmea é provado quando você está sozinho diante de um desafio e você confia 100% naquilo que você acredita, no Deus que te revelou. Hoje, os que resistem e são incrédulos à mensagem do reino provocaram vocês, porque a mensagem do reino que levamos é de não resistência aos que nos provocam e uma vida sem violência física. Mas vocês são os primeiros que voluntariamente se dispuseram a viver assim. E são os primeiros nessa longa lista de crentes sinceros e devotos do Evangelho do Reino, que vão, durante eras futuras, que surpreenderão o mundo com sua devoção aos meus ensinos. O que Jesus estava dizendo aqui? Vocês são os primeiros. Mas depois de você vai vir uma fila incontável de pessoas que, como vocês, acreditaram, levaram essa palavra, entrou no coração delas e não teve nada, nem morte, nem tipo de morte que deixasse essas mulheres, esses homens, de acreditarem na minha palavra. Eu me emociono, gente, porque aí no Brasil vocês não têm muito conhecimento de quantas pessoas já foram mortas por causa do Evangelho. Desde Jesus foi o primeiro que morreu crucificado. Depois dele, os próprios irmãos dele foram crucificados. Sabia? Tiago, Judas, os dois foram sacrificados também. Morreram numa cruz. Sabia? Pedro morreu crucificado. O outro que morreu crucificado foi o Mateus Levi, o cobrador de impostos. Ele também foi crucificado. A mulher dele foi apedrejada. Isso foi no começo dos anos 60. Depois disso, gente, tem uma fila. O que João viu? João, quando ele, na sua visão do Apocalipse, ele viu as almas dos que foram mortos pelo Evangelho, e eram muitos. E eles estavam dizendo: até quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? Se você entrar um dia numa igreja ortodoxa grega ou numa igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa em geral, tanto faz russa, porque a igreja ortodoxa ela cresceu muito na Europa. Então tem a igreja ortodoxa da Romênia, todas essas, tem da Polônia, sabe, todos esses ali lá de cima da Europa Oriental, da Oriental tem a igreja ortodoxa. Entra numa igreja ortodoxa, aí você vai ver aquele mundo de icons, né? Aquelas pinturas daquelas pessoas, você olha assim, todas elas foram sacrificadas. E essas são as que nós sabemos que a igreja consagrou,
E as outras que a igreja nem ficou sabendo, nem consagrou. Como, por exemplo, eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu aqui na Inglaterra. Por volta de que? Dos anos 1000 e pouco, quando houve a invasão dos mouros aqui. Eles entraram nas mesquitas, nas mesquitas, nas mesquita não, nas mesquitas de muçulmano, nos conventos, convento de freira, né, gente, no outro, de homem, nos mosteiros. Eles entravam nos mosteiros, eles chegaram pelo mar, né, e os mosteiros normalmente ficavam na beira da praia. Eles entraram um por um e mataram todos os padres, e eles entravam, matavam e queimavam os papiros que eles, as traduções que eles faziam do Evangelho. Destruíram tudo, gente, matavam, entravam assim, sem dó e sem piedade, matava todo mundo. Essas pessoas, esses padres, a gente nunca nem fica sabendo, né? Porque eram pessoas que estavam ali vivendo uma vida de sacrifício diante do Eterno. Nossa, gente, o que quando os muçulmanos pegaram também o poder e invadiram os mosteiros lá do Sinai, os mosteiros que existiam lá no Líbano, os mosteiros que existiam na Grécia, os mosteiros que existiam na Turquia. Eles entravam assim, matavam todo mundo, chacina geral. Quantos morreram? Milhares de pessoas morreram por causa do Evangelho. E Jesus falou isso para os discípulos. É. Vamos ler de novo essa parte? Hoje os que resistem e são incrédulos à mensagem do reino provocaram vocês, porque a mensagem do reino que levamos é de não resistência aos que nos provocam e uma vida sem violência física. Mas vocês são os primeiros que voluntariamente dispuseram a viver assim. E são os primeiros nessa longa lista de crentes sinceros e devotos do Evangelho, do reino, que vão durante eras futuras surpreenderão o mundo com sua devoção aos meus ensinos. Nunca haverá um exército no mundo que vai demonstrar tanta coragem e bravura maior do que a demonstrada por vocês e os seus leais sucessores em eras futuras. Eu vou ler de novo. Nunca haverá um exército no mundo que vai demonstrar tanta coragem e bravura maior do que a demonstrada por vocês, os discípulos de Jesus ali, e os seus leais sucessores em eras futuras pelo mundo inteiro, pregando e proclamando a boa nova do reino, a amorosa paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens. A coragem da carne é a forma inferior de bravura. Agora, a bravura da mente é um tipo mais elevado de coragem humana, mas a maior elevada bravura, a suprema bravura, é a lealdade inabalável às nossas convicções profundas das realidades espirituais. E tal coragem é o que faz do homem que conhece a Deus um mártir, um herói. E vocês são homens que conhecem a Deus e verdadeiramente são meus companheiros, seguidores do Filho do Homem. Se os discípulos esperavam a palavra de Jesus dizendo, não, preocupa com isso não. Então vamos mudar um pouquinho o jeito que a gente vai falar para eles, vamos falar que não, que eles podem ser bravos, mas que Deus vai aceitar eles assim mesmo. Não, Jesus não fez isso. Jesus foi muito sincero com os discípulos.
Ele não foi que nem hoje a gente fica tentando passar a mão na cabeça das pessoas para tentar convencê-las a se converterem. Não. Jesus era um homem bravo, gente. Ele enfrentou a cruz sem necessidade, para mostrar para os discípulos, para provar para você e para mim, que ser leal ao ideal, que ser leal ao eterno é compensador. Porque você está investindo na sua vida espiritual, na sua subida, na sua ascensão para o paraíso. Jesus não era homem fraco. Ele provou isso com a própria vida dele. E ele provou isso para os discípulos também. Vocês querem ser meus discípulos? Cada um pega a sua cruz e siga. Ele falou para os discípulos: vocês estão chorando agora porque eles não querem acreditar naquilo que vocês estão falando, porque é o evangelho para fracos e escravos? Ah, vocês vão provar para o mundo que essa palavra faz de escravos e fracos fortes. Essa é a palavra que Jesus disse aos discípulos. Se você espera de Jesus passar a mão na sua cabeça e ficar te adulando, espera não. Você acha que Jesus não estava com todos esses homens que morreram da forma que eles morreram? Jesus já viu coisa feia demais, gente. Jesus já viu famílias inteiras sendo massacradas e mortas. Hoje, nos dias de hoje, no Afeganistão, nesses países muçulmanos, quantas famílias são mortas assim, uma por uma? Os filhos primeiro, depois a mãe, depois o pai. Isso acontece, gente, hoje, agora, nos nossos dias. O que você acha que está acontecendo aí no Líbano? Quantas pessoas já foram. E o pior é quando eles, além de matar, eles não só matam, não. A maldade é tanta que eles não só matam, mas eles estrupam as meninas antes. E o pai e a mãe vendo aquilo. Hoje, gente, acontece hoje, agora, nos nossos dias. Gente morrendo ainda por amor ao Evangelho. E você, vivendo no Brasil, tranquilo, né? A palavra de Jesus de Nazaré para você e para mim é: continua firme. E mesmo que a coisa seja difícil, ore. Tchau, tchau.